Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro de formação da educação infantil, São João de Meriti. Queria dar, assim, os parabéns para quem está participando desse momento, né, dessa semana do Brincar, onde nós temos as questões com as famílias, com as crianças, com propostas e a questão da formação também. E hoje, à tarde, vamos ter o prazer de receber a professora Mariane. Seja bem-vinda, professora, ao nosso município. Eu espero que todos aproveitem, se deliciem com a sua fala. Eu já tive o prazer de escutá-la e de conversar, né, para chegar ao dia de hoje. Fiquei muito feliz por tanto você como o Tiago aceitarem o desafio, assim, estar aqui conosco, se colocar à disposição de forma gratuita. Eu acho que isso tem que ficar bem frisado. A universidade se colocou à disposição. Então, assim, nós ficamos assim, muito felizes por vocês estarem aqui conosco e renovando o convite para um retorno breve. Tá bom? Então, professora, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos e todas. Na verdade, Vera, Males e todos que estão aqui presentes, é um prazer imenso para a gente participar desse tipo de evento, né? Então, meu nome é Mariane Kozlinski, eu sou professora lá da Faculdade de Educação da UFRJ, eu sou coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais, que é um laboratório muito preocupado, como o próprio nome diz, com desigualdades educacionais, e mais do que isso, de tentar mapear e observar políticas educacionais e práticas escolares, né, e características das escolas, que ajudam a diminuir desigualdades. Tá? Então, nós somos um grupo bastante forte nesse tema, né, bastante preocupados com esse tema, e a gente já tinha uma experiência que a gente chama de devolutivas para as redes e para as escolas. Então, a gente tem o costume de fazer pesquisa e depois fazer apresentações sobre resultados de pesquisas para as escolas e redes participantes, né? O que tem de novo para a gente neste momento agora de pandemia é que este é um tema que se tornou urgente. A gente sabe muito pouco sobre os efeitos da pandemia, o que está acontecendo, então sistematizar o que está acontecendo, né, nas redes e nas escolas durante esse período se tornou algo de urgência para se pensar em políticas públicas e estratégias para esse período. E o que aconteceu é que, para a gente, a experiência nova é a gente estar fazendo devolutivas não só para as escolas e para as redes em que a gente fez as pesquisas, né, mas para as várias redes. E isso, para a gente, enriquece muito a nossa pesquisa. Discutir com vocês, dialogar com vocês, enriquece e ajuda a gente a pensar e repensar as nossas próprias pesquisas. Então, dito isso, eu vou falar um pouquinho, hoje eu vou falar para vocês sobre um pedacinho da nossa pesquisa, a pesquisa que eu coordeno lá com o professor Tiago Bartolo, que falou para vocês na terça-feira, né, que se chama Oportunidades, vou falar do pedacinho na minha apresentação, que se chama Oportunidades de Aprendizagem na Educação Infantil durante a Pandemia. E falar um pouquinho para vocês, primeiro, do ponto de partida, né, por que a gente começou a fazer essa pesquisa. Então, primeiro, a gente tem esse cenário. O ano passado, em março, a gente foi pego de surpresa. Tinha aquela história, né? A pandemia está chegando, mas de uma hora para outra, a gente teve que fechar as nossas escolas para atividades presenciais. A gente não estava preparado para isso. Foi abrupto. E a gente teve que lidar com os desafios de implementar ensino remoto. Né? A gente não sabia como fazer isso, a gente descobriu, né, aqui no Brasil, que a gente precisava de muitas mais ferramentas do que a gente tinha, em termos, né, técnicos e pedagógicos, e a gente teve que chamar as famílias para o maior protagonismo, né, e isso especialmente para a educação infantil. A gente precisava estar mais junto com as famílias, as estratégias tinham que necessariamente envolver as famílias. Mais do que isso, o Brasil e a América Latina como um todo experimentaram um período maior de fechamento das escolas do que outros lugares no mundo. Tá? Então, o que aconteceu? Quando a gente olha para a Europa, por exemplo, o ano letivo lá começa em setembro. Tá? Então, quando eles fecharam lá, final de fevereiro, começo de março, eles já estavam mais do que na metade do ano letivo, já estavam chegando no final do ano letivo. Eles fecharam, logo depois veio férias de verão, e eles recomeçaram daí o período letivo. Depois tiveram aberturas e fechamentos,
mas o tempo que as escolas ficaram fechadas para as atividades presenciais foi menor. Aqui no Brasil, a pandemia veio no início do ano letivo, e isso prejudicou um ano inteiro e continua prejudicando ainda este ano, né? Então, a gente tem uma situação aqui mais complicada no Brasil, né, para lidar aqui no Brasil. E isso preocupa a gente especificamente quando a gente está falando da educação infantil, porque a gente sabe de estudos anteriores que mostram que essa etapa ela é muito importante para a trajetória escolar das crianças. Quer dizer, frequentar uma escola de educação infantil de qualidade impulsiona o desenvolvimento das crianças e é particularmente importante para as crianças mais vulneráveis. É um fator que a gente chama fator de proteção para as crianças, né? E, até certo ponto, garante uma trajetória escolar futura mais tranquila. Tá? E por isso toda a nossa preocupação. Olha só, a gente teve no Brasil, nos últimos anos, uma grande expansão da educação infantil. Tá? Isso foi uma grande conquista. E agora a gente chega no momento de pandemia, em que as crianças são privadas dessa frequência, né, presencial nas escolas. A gente tem várias limitações das interações que elas estão travando com os professores, com seus colegas, e daí a nossa preocupação, né? O que vai ser o efeito disso para as desigualdades e para o desenvolvimento das crianças. Então, queria agora compartilhar com vocês um PowerPoint rapidinho. Eu não estou muito acostumada com o Meet, gente, eu geralmente uso o Zoom. Eu não consigo ver a minha apresentação aqui. Um minutinho só. Agora sim. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Uma coisa que eu não gosto do Google Meet é que a gente não consegue ver, eu não consigo mais ver vocês, eu só consigo ver a minha apresentação. Mas vamos lá. Então, gente, eu já dei um pouquinho desse contexto, então o que eu queria trazer, né? Como é que eu organizei essa apresentação de hoje para vocês? Primeiro, eu vou falar de algumas evidências sobre a qualidade da educação infantil e dos ambientes e do ambiente de aprendizagem em casa no desenvolvimento das crianças. Eu vou falar principalmente de algumas evidências que a gente tem, de pesquisas que a gente fez antes da pandemia. Tá? Depois eu vou pincelar rapidamente algumas evidências de estudos sobre os efeitos da pandemia nas oportunidades de aprendizagem das crianças, em especial na educação infantil. Então, são estudos que já foram realizados no Brasil e em outros países que tentaram mapear esses efeitos da pandemia, em especial no comecinho da pandemia. Então, eu vou argumentar aqui com vocês que esses estudos foram mais pessimistas nesse início, no momento que a gente ainda estava tentando pensar nessas estratégias de ensino remoto, e eu acho que as pesquisas mais recentes vão começar a mostrar também as inovações, o que a gente aprendeu e como esse aprendizado está sendo utilizado para pensar 2021. E daí eu vou trazer para vocês resultados preliminares do nosso estudo, né? Então, do nosso estudo, eu vou trazer um pouquinho quais foram as estratégias de atividades remotas das escolas públicas e privadas da nossa pesquisa, os desafios para a implementação, né, da efetivação dessas atividades remotas, e vou falar um pouquinho desse conceito aqui de ambiente de aprendizagem em casa e o que aconteceu durante a pandemia, né? Então, mudanças de padrões dessas interações entre as famílias, né, com as crianças, né, dos pais, os adultos com as crianças em casa, e também como esse padrão de interação ele é diferente para crianças de perfis socioeconômicos diferentes. Então, a nossa pesquisa, né, uma pesquisa que o Tiago trouxe para vocês e que eu vou discutir aqui com vocês hoje também, é uma pesquisa que começou em 2019, a gente estava fazendo pesquisa em escolas públicas e privadas em 2 municípios no Brasil,
E a gente estava tentando identificar aquilo que eu falei no comecinho da apresentação, né, os fatores escolares e extraescolares que estavam associados ao desenvolvimento das crianças e principalmente identificar políticas e programas educacionais que diminuem desigualdades educacionais. A gente está muito interessado em mapear esse tipo de política, políticas que são capazes de promover esse desenvolvimento das crianças, mas também diminuir as desigualdades, que são tão grandes, né, as desigualdades educacionais no nosso país. Só que a gente foi pego de surpresa também em 2020, né, e a gente resolveu desenvolver uma pesquisa, já que a gente tinha coletado dados nessas escolas, nesses 2 municípios, em 2019, a gente pensou, bem, a gente tem então em 2020 uma oportunidade ímpar de tentar estimar o efeito do fechamento das escolas. Então, a gente sabe como é que as escolas funcionavam lá em 2019, como é que as crianças estavam desenvolvendo, quais eram os motivos, né, os fatores que estavam associados ao desenvolvimento das crianças em várias dimensões em 2019, quando as crianças estavam frequentando normalmente as escolas. Em 2020, a gente poderia comparar o desenvolvimento das crianças nessas mesmas escolas. Né? O que acontece quando eu tenho esse abrupto fechamento das escolas para as atividades presenciais, né? As escolas e redes tentando se adaptar a essa nova situação, e a gente pensou, olha, a gente pode ver não só como as crianças estão se desenvolvendo nesse novo contexto, né, de fechamento, de privação de várias oportunidades de aprendizagem que as escolas oferecem para as crianças, mas também tentar entender quais foram as estratégias que foram adotadas para as redes, suas limitações, seus potenciais, né, e os desafios para a reabertura e para esse momento em muitos casos, de oferta de ensino híbrido. Então, o Thiago mostrou um pouquinho para vocês, né, a gente está fazendo uma pesquisa em 4 etapas, e daí eu vou brincar, Vera, já que hoje eu só vou apresentar para vocês alguns resultados da etapa 1 e etapa 2, depois a gente pode voltar para falar um pouquinho da etapa 3 e etapa 4. Tá? Então, a etapa 1 e 2 da nossa pesquisa envolveu levantamento de dados a partir de questionários para diretores, professores e para os pais responsáveis de crianças matriculadas na etapa específica da pré-escola, né, crianças de 4 e 5 anos. A etapa 3, ela está acontecendo nesse momento, a gente já está terminando, que são entrevistas em profundidade com os pais das crianças, né, com os responsáveis e com professores, e a etapa 4, que também já está acontecendo nesse momento, é a coleta de dados sobre o desenvolvimento das crianças, com as crianças. Então, na minha apresentação, eu quero pensar aqui com vocês, olha, o que foram as oportunidades de aprendizagem das crianças, aquelas oferecidas pela escola e as oportunidades que essas crianças tiveram em casa. Tá? Então, vamos partir do pressuposto que essas 2 oportunidades aqui estão associadas ao desenvolvimento das crianças. Mas, mais do que isso, que essas 2 coisas, elas não caminham sozinhas. Tá? Que as oportunidades oferecidas pelas escolas, elas não estão dissociadas das oportunidades em casa. Mais do que isso, as escolas podem também ajudar a enriquecer essas oportunidades que são oferecidas em casa. Tá? Então, isso era verdade antes da pandemia, então a gente, na nossa pesquisa, a gente tem exemplos de escolas que faziam bastante esforços, né, para chamar as famílias a participar, né, das atividades da escola, promovia várias atividades para enriquecer esse ambiente também de aprendizagem em casa que as crianças experimentam, mas isso se tornou crucial e urgente nesse momento da pandemia, né, já que a família acaba sendo, né, esse intermediário para que as atividades das escolas cheguem até as crianças. Então, vou falar um pouquinho primeiro das oportunidades de aprendizagem antes e depois da pandemia, né? O que a gente tem de evidências, um pouquinho da nossa pesquisa sobre essas oportunidades de aprendizagem e o que pesquisas realizadas no Brasil e em outros países falam sobre esse tema. Tá? E depois eu vou apresentar as evidências da nossa pesquisa sobre os efeitos das oportunidades de aprendizagem durante a pandemia. Tá? Então, eu queria trazer 3 achados, né, da nossa pesquisa antes da pandemia. Então, primeiro, que as crianças que frequentam escolas e turmas
com melhor qualidade, daí a melhor qualidade, a gente está falando sobre a estrutura e principalmente sobre os processos que acontecem em sala, apresentam aprendizagem mais acelerada. Então, por exemplo, o Thiago falou para vocês de um fator que estava associado com a estrutura das escolas, que era o tamanho da turma. A gente viu que o tamanho da turma está fortemente associado com o desenvolvimento das crianças, né, principalmente o desenvolvimento cognitivo das crianças. E principalmente com o desenvolvimento das crianças mais vulneráveis, né, de nível socioeconômico mais baixo. Elas são as que mais se beneficiam de estar numa turma menor. Mas a qualidade da turma e da escola também é medida, né, por vários estudos, e a gente fez isso também no nosso estudo, a partir de processos escolares, né, como é que é a qualidade das interações que acontecem em sala. Então, por exemplo, tem vários instrumentos já desenvolvidos especificamente para a educação infantil que tratam da brincadeira com objetos concretos, né, para que a criança tenha experiência concreta na sua aprendizagem. A possibilidade de escolha das crianças, escolha de tipo de atividade, de tipo de objetos que ela vai utilizar, de com que coleguinha, com que amiguinho ela vai desenvolver aquela atividade. A ideia de uso de perguntas abertas, né, quando você está fazendo uma atividade para que a criança se expresse, para que a criança formule as suas próprias ideias, as suas próprias hipóteses. Então, vários instrumentos permitem a gente observar, né, de forma padronizada, qual é a qualidade, né, das interações que acontecem dentro de sala, né, na educação infantil, e não só o nosso estudo, como outros estudos feitos em outros contextos, em outros países, mostram que essa qualidade do processo está associado à aprendizagem mais acelerada durante esse período. Uma outra coisa, outro fator que a gente observou aqui nos nossos estudos, que um dos municípios que a gente investigou, que a frequência das crianças em unidades de educação infantil, quer dizer, que são programas e unidades escolares que focalizam só na educação infantil, que nesse tipo de instituição as crianças apresentavam um desenvolvimento mais acelerado, e principalmente as crianças mais vulneráveis. Tá? Então, nesse município, as escolas tinham uma arquitetura muito específica para a educação infantil, né, essas escolas que ofereciam só creche e pré-escola, que os professores tinham acesso a formações, né, formação continuada bastante intensiva para o ensino, né, na educação infantil, que os diretores também estavam muito focados para a educação infantil, que as crianças se desenvolviam de forma mais acelerada nesse contexto. Então, trouxe esse gráfico aqui só para representar o que a gente observou nesse município. Então, essa linha aqui, cor-de-rosa, são as escolas que só ofereciam educação infantil. A linhazinha azul eram escolas que ofereciam educação infantil em geral, a etapa da pré-escola e ensino fundamental. Então, a gente media, né, olha, o desenvolvimento das crianças no início do ano e no fim do ano. E o que a gente observou? Todas as crianças estavam se desenvolvendo bastante, tá? Mas que essas crianças que estavam na escola, nessas escolas que só ofereciam educação infantil, desenvolvendo mais rápido, tanto na parte de linguagem quanto de matemática. Mais interessante é que se a gente fosse para as escolas regulares, né, as crianças mais vulneráveis, que tinham um ponto de partida mais baixo, elas estavam aprendendo, mas de uma forma um pouquinho mais devagar do que aquelas crianças que já chegavam na escola com um ponto de partida mais alto. Mas nas escolas que só ofereciam educação infantil, tá, o que acontecia? Essa diferença aqui entre quem tinha um ponto de partida mais alto e mais baixo diminuía ao longo do tempo. Tá? Então, o que a gente observou? Que essas escolas de educação infantil, em média, impulsionavam o desenvolvimento das crianças, mas principalmente das crianças mais vulneráveis. Tá? Então, se a gente vê as crianças mais vulneráveis, o quanto que elas aprenderam nessas escolas é bastante superior do que as crianças que estavam na escola regular. Então, a gente achou essa política bastante interessante, né, porque ela promove as duas coisas, né, impulsiona o desenvolvimento, mas diminui também as desigualdades.
Então, a terceira achado importante que a gente observou, né, nas nossas pesquisas é que um indicador de ambiente de aprendizagem em casa, que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês o que significa isso, mas está associado à qualidade das interações que as crianças experimentam dentro de casa, tá? Também estava associado ao desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Tanto no ponto de partida, quanto na aprendizagem durante a pré-escola. Então, a gente está falando aqui que tantas qualidades das interações, né, que a criança experimenta na escola, quanto fora da escola, no ambiente em casa, eles são importantes para entender esse desenvolvimento das crianças, né, durante essa etapa. Então, agora a gente tem essa situação de pandemia e a gente começou a observar, no final do ano passado, né, a divulgação, né, principalmente no segundo semestre do ano passado, a divulgação de alguns dos resultados dessas pesquisas que tentaram entender os efeitos da pandemia nas oportunidades de aprendizagem. Então, vou chamar atenção aqui para 2 estudos, um realizado no Reino Unido e outro nos Estados Unidos, que tinham foco específico na educação infantil. Tá? A gente tem hoje muito mais estudos falando sobre o impacto da pandemia no ensino fundamental e médio do que na educação infantil. Por isso que eu estou chamando a atenção para esses 2 estudos que são especificamente voltados para a educação infantil. Tá? Então, o que esses estudos observaram? Primeiro, que as crianças vulneráveis tinham menor acesso às atividades remotas e presenciais oferecidas pela escola durante a pandemia. Tá? Também observaram uma limitação das atividades remotas para desenvolver experiências concretas, né? Então, uma limitação para as crianças nesse acesso de experiências concretas. Apoio das escolas foi limitado e insuficiente, né, na percepção dos pais. Então, muitos pais reclamando que, olha, a gente não teve o apoio que a gente esperava das escolas. E que esse ambiente de aprendizagem em casa, né, que as atividades que os pais desenvolviam com as crianças, que não houve uma mudança muito grande no tempo em que os pais gastavam com esse tipo de atividade, né, se comparar antes da pandemia e depois da pandemia. Então, que tipo de atividade que a gente está falando aqui? De ler livros para as crianças, trabalhar com atividades de artes, cantar músicas, trabalhar com letras e números, e que isso não mudou substantivamente antes e depois da pandemia, né, e durante a pandemia. No Brasil, a gente também começou a ver alguns levantamentos, né, então mostrando, por exemplo, que 60% dos professores da educação infantil relataram esforços para oferecer orientações às famílias para estímulos e acompanhamento das atividades em casa. Então, essa pesquisa foi feita no comecinho da pandemia, né, a gente ainda estava lá em julho, agosto, né, do ano passado, e era interessante observar que o relato na educação infantil era menos frequente do que no ensino fundamental e médio. Então, o que isso quer dizer? Que os esforços relatados pelos professores eram mais frequentes no ensino fundamental e no ensino médio. 47% dos professores de educação infantil declararam que não conseguiram manter contato com as crianças da sua turma durante a pandemia. Tá? Então, esse contato também com as crianças foi menor para a educação infantil do que em outras etapas. E daí a gente começa a ver um pouco aqui das desigualdades, né? Então, 31% dos alunos das escolas públicas e 77% daqueles que frequentavam a escola privada tinham acesso a computador, tablets e internet banda larga. Tá? Então, as dificuldades desse ensino remoto, elas também são bem diferentes, dependendo das condições de nível socioeconômico das famílias. E um outro dado que é importante para a gente pensar nas desigualdades no Brasil, é que lá, em maio e junho, só 25% dos municípios do Nordeste e do Norte do Brasil relataram, 25 relataram que não tinham adotado nenhuma estratégia para alcançar os alunos durante o fechamento das escolas. E já nas regiões Sul e Sudeste, todos estavam relatando algum tipo de alternativa. Então, para a gente ver também essas desigualdades dentro do Brasil. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho dos resultados da nossa pesquisa especificamente, né, do que a gente encontrou em termos das oportunidades de aprendizagem que foram oferecidas para essas crianças durante a pandemia. Então,
Na nossa amostra, a gente tinha escolas públicas e privadas, né, de 2 municípios. A gente tem que tomar cuidado um pouco com essas comparações, a nossa amostra é um pouquinho diferente quando a gente fala de escolas públicas e privadas, mas dá para a gente sentir um pouco das estratégias, né, de como essas estratégias foram diferentes e como as barreiras, as dificuldades de implementar o ensino remoto também foi diferente quando a gente considera as escolas públicas e privadas. Então, por exemplo, a gente perguntou para os professores, né, que tipo de atividade eles desenvolveram durante a pandemia. Então, a gente perguntou, olha, vocês fizeram reuniões pedagógicas com as famílias e com as crianças? 74% dos professores da amostra de escolas privadas falaram sim, mas só 57,1% daqueles da amostra das escolas privadas, públicas. A gente perguntou, olha, vocês prepararam, postaram material em sites, blogs da turma? 85% dos professores das escolas privadas falaram que sim, e 65% das escolas públicas disseram que sim. Agora, quando a gente perguntou sobre preparo e envio de material pedagógico físico para enviar para as famílias, né, para as crianças, daí a gente viu que nas escolas públicas, né, na rede que a gente estava estudando, quase todos os professores relataram esse tipo de estratégia, e somente 50% dos professores das escolas privadas relataram esse tipo de estratégia. E daí, por que essas estratégias foram diferentes, né? Então, esse outro gráfico que o Thiago já apresentou para vocês, mas eu vou voltar rapidamente, só para a gente entender um pouco das dificuldades, como é que a gente compreende essas estratégias diferentes, né? Entre os professores das escolas públicas, né, 1/3 deles falou, olha, eu não consegui manter contato frequente com as famílias durante a pandemia, tá? Agora, essa porcentagem era só de 10% entre as escolas privadas. E só uma questão, né, da nossa amostra nas escolas privadas, as nossas escolas privadas, aqui está dentro dessa amostra escolas conveniadas, escolas com baixa mensalidade, média mensalidade, até aquelas de altíssima mensalidade. Tá? Então, ainda assim, a gente tem, para parte dessas escolas, os professores também relataram essa dificuldade de manter contato com as famílias. E quando a gente pergunta das dificuldades, por que foi difícil manter contato com as famílias, né, quais eram as barreiras, o principal motivo é acesso à internet. Então, as famílias tinham pouco acesso à internet. Então, 2/3 dos professores das escolas públicas falaram que a dificuldade principal era por conta do acesso à internet das famílias. Isso foi relatado só por 17,7% dos professores das escolas privadas. Mas tem uma outra informação que é interessante. As escolas privadas, quase todas ofereceram atividades online, né, de interação ao vivo, né, para as crianças. Mas quando a gente pergunta para eles, olha, mas com quantas crianças participaram dessas atividades? O que a gente observa é que, olha, 45% dos professores falaram que contaram com poucas ou um pouco menos da metade das crianças. E somente 1/4 deles falaram, não, eu contei com a maior parte das crianças nesse tipo de atividade. Então, isso quer dizer que, olha, eu posso oferecer a atividade ao vivo ali para a criança pode ter o seu tablet, computador, internet, mas isso ainda assim não garante que essa estratégia ela vai ser bem sucedida. Uma outra pergunta que a gente fez para os professores olha, qual é a nota que você dá, né, para o engajamento das crianças nessas atividades ao vivo? E daí a gente vai ver que vários deles, né, em torno de 40% deles, deu ali uma nota de 6 a menos para as crianças, para o engajamento das crianças. O que significa? Que mesmo eu tendo aquelas condições técnicas, né, de computador e de internet, eu tenho uma outra limitação aqui, que é uma limitação pedagógica, né? Como é que eu chego, como é que eu consigo fazer uma interação nesse formato aqui que promova o engajamento das crianças? Esse é um desafio muito grande, tá? Mesmo para as escolas que teriam essa estrutura do ao vivo, né? Nessa plataforma de tipo de interação ao vivo. Depois vou falar com vocês rapidinho aqui das oportunidades de aprendizagem em casa. Então, o que a gente perguntou para os pais? Olha,
com que frequência você realizou esse tipo de atividade com a criança? Né, a criança de referência que faz parte da pesquisa. Então, leu e folheou livros, cantou e recitou poemas, desenhou, pintou, recortou, brincou com letras, brincou com números ou de contar, e com cores e formas. Esses dados aqui são especificamente para a nossa amostra de escolas públicas. E o que a gente observa? Que os pais relataram, né, os responsáveis relataram, 46% deles que, olha, frequentemente liam ou folheavam livros com as crianças, quase 43% que cantavam, recitavam poemas e rimas, e que as atividades que eram mais frequentes era desenhar, pintar e recortar e brincar com letras. Tá? A nossa vantagem de ter feito a pesquisa em 2019 e 2020 é que permite a gente comparar o padrão, né, dessas atividades antes e depois da pandemia, né, antes e durante a pandemia. Depois da pandemia, é só eu aqui querendo que a pandemia acabe logo, né? A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas o que a gente conseguiu observar? Que em 2019, nesse município, nessa rede, os pais, somente 34% deles falavam que frequentemente liam, folhavam livros com as crianças. E que em 2020, esse tipo de atividade aumentou a frequência. Quer dizer, que os pais, mais frequentemente, agora estão falando, olha, a gente está lendo e folheando livros com as crianças. Então, isso muito provavelmente é um efeito da própria atividade da rede das escolas de incentivo à leitura. Então, é importante a gente ver essa mudança de padrão, porque a gente pode observar que esse tipo de ação pode ajudar, né, e pode enriquecer essas atividades que acontecem em casa. Só que, por outro lado, a frequência desse tipo de atividade está muito associado ao nível socioeconômico das famílias. Então, o que esse gráfico aqui está mostrando? A gente pegou os 25% das famílias de nível socioeconômico mais baixo e a gente comparou com 25% das famílias com nível socioeconômico mais alto. O que entra nessa medida de nível socioeconômico? É uma medida que é uma proxy de renda, né? Então tem a ver com o padrão de consumo das famílias, né? A posse de bens dessas famílias e a escolaridade dos pais. E o que a gente observa? Que todas essas atividades, elas foram mais frequentes entre as famílias que tinham um nível socioeconômico mais alto. Né? E isso nos preocupa bastante. Tá? Por quê? Se as crianças estão privadas dessas interações presenciais dentro da escola, a gente sabe que as escolas estão fazendo esforços enormes, as redes enormes para chegar nessas crianças, mas a gente sabe que não é a mesma coisa do que ter as crianças presencialmente nas escolas. E se ainda assim esses ambientes em casa eles são tão desiguais, né, a gente pode esperar que essa pandemia ela seja acompanhada por aumento dessas desigualdades, né? E por isso a importância de a gente pensar em estratégias para apoiar as famílias, né? E como isso se tornou ainda mais importante durante esse período da pandemia. E daí só vou trazer um último gráfico aqui para vocês, que é a percepção destes professores dessa rede pública específica, o que eles esperam sobre o impacto da pandemia. Né? Então, a gente perguntou para eles se eles concordavam ou não concordavam que a pandemia teria impacto nessas várias dimensões, né? Da alimentação e nutrição das crianças, do desenvolvimento das crianças na questão da quantidade, tempo, espaço, né? Nas habilidades, no desenvolvimento da expressão corporal e motora, na escrita, expressão oral e interpessoal. E daí eu chamo a atenção que eles especialmente concordam que a pandemia vai afetar o desenvolvimento das crianças, né, na parte de matemática, né, na quantidade, tempo, espaço, e na escrita espontânea, que são atividades que são, em geral, mais associadas ao que é desenvolvido dentro da escola. Mesmo que os outros também, fatores que a gente observou, eles também acham que vai ter um grande impacto. E daí, só para terminar, eu vou trazer aqui algumas recomendações iniciais que a gente tem trazido para as redes, né, a partir dos resultados da nossa pesquisa. Então, eu estou falando aqui não só do que eu apresentei para vocês hoje aqui, mas também o que o Tiago apresentou na terça-feira. Então,
pensar que no momento de retorno, né, para as atividades presenciais, que a gente precisa um diagnóstico desse desenvolvimento e aprendizado das crianças, né? Vamos ver o que aconteceu, como é que elas estão chegando aqui nas escolas. E para pensar na estratégia de ensino híbrido, pensar em atividades ao ar livre, daí eu sei que o Tiago mostrou um pouquinho para vocês, né, da mudança da rotina das crianças durante a pandemia, elas tiveram menos tempo ao ar livre e um aumento expressivo do tempo em tela, né? Então pensar que seria interessante as escolas mapearem as áreas dentro e ao redor das escolas, que tenham essas áreas ao ar livre, que permitam esse desenvolvimento motor da criança, né, e menos tempo em tela, incentivo de atividades físicas e outras brincadeiras, né, sem uso de tela, foco nas experiências concretas e estratégia de orientações para os pais, né, então, de orientações tanto de rotinas que as crianças podem ter, uma rotina bacana para as crianças durante esse momento ainda de restrição, né, e de brincadeiras e atividades que as próprias famílias podem desenvolver com as crianças em casa, né, como a escola pode ter um protagonismo, né, nesse tipo de orientação para os pais. E daí eu fico por aqui, só deixando também aqui para vocês um site com alguns resultados da pesquisa, que é esse site aqui, www.educaçãoecovid.org. Consegui parar de compartilhar? Sim, agora eu consigo ver vocês todos. Sim, está aberto para perguntas, pessoal, no chat. Eu sou suspeita para falar, né, porque a professora Mariane, ela traz os dados para a gente pensar a política educacional lá na ponta, né? E esses dados, eles também conversam não com os dados daqui, mas com a sensação que nós temos aqui na rede, porque dados a gente não tem, porque não houve pesquisa em relação. Mas essa sensação de quando voltar, o que a gente vai fazer, de que forma que vai ser feito. E aí eu queria escutar um pouquinho as meninas, elas estão caladas, mas vamos ver se elas falam um pouquinho, se animam. Vera? Então, tem uma mãozinha aí levantada que acho que é a Tânia. A Tânia levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Tânia? É Tânia? É Tânia, né? Sim. Pode falar, Tânia. Você quer perguntar? Desculpa, eu levantei sem querer. Mas você pode falar se você quiser, sinta-se à vontade. Se você quiser fazer perguntas. Eu acho que o público tem muitas perguntas, acho que está um pouquinho envergonhado. Então, mas eu acho que o público está envergonhado, né, Marlos? Sim. Sim, Tânia, eu estou brincando. Eu acho que o público tem muitas perguntas a serem feitas, porque eu vejo muito, pelo menos no grupo dos especialistas, alguns questionamentos. Eu acho que a oportunidade é agora, né, Marlos? De vocês perguntarem para a professora Mariane, dialogarem, não fiquem envergonhados, ela está aqui justamente para ouvir a rede. Então, por favor, perguntem. Eu posso dizer que a professora Mariane é super acessível. Então, enquanto vocês não se animam para fazer a pergunta, deixa eu falar um pouquinho, né? Eu falei para vocês que a gente trouxe dados aqui da primeira e da segunda etapa. E ela foi feita, né, esses questionários, eles foram feitos principalmente no ano passado. Né? E Boa agora tarde, pessoal. Desculpa o atraso, eu estava sem internet. E eu acho que a gente vai ter uma visão um pouco mais positiva agora nas entrevistas que a gente está fazendo em profundidade. Porque foi um momento muito difícil, né, essa implementação do ensino remoto, montar estratégia, chegar às famílias, né, o relato que a gente tem nos questionários dessa dificuldade de chegar nas famílias, então já dialogando aqui com o que a Raquel botou no chat, né, a pandemia rasgou o véu das desigualdades da educação, as desigualdades já existiam, elas já eram grandes, mas sim, eu acho que a pandemia vai escancarar ainda mais as desigualdades.
tá? Então, a questão que a gente está observando aqui, a gente não pode mais não ter acesso à internet para todo mundo, tá? Não dá. Isso dificultou bastante essa comunicação com as famílias, né, e de manter esse vínculo, né, das famílias e das crianças com as escolas. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente viu esforços e estratégias muito interessantes que foram desenvolvidas por redes e escolas. Então, esse momento da pesquisa, o que eu acho interessante é que a gente está coletando um pouco o que foi esse aprendizado durante a pandemia. Então, a gente tem relatos de estratégias muito bem-sucedidas, de muito criativas, que elas precisam ser compartilhadas. Quando a gente estava falando com a Vera e com a Maris, ela falou também, olha, a gente também teve experiências em Miriti que foram bem-sucedidas, que foram interessantes, e agora é o momento de a gente tentar coletar essas experiências, né, aprender com esse ano que foi tão difícil, 2020, né, foi tão difícil, para a gente botar isso em prática em 2021, né, aprender com as nossas próprias experiências, né, com aquilo que a gente testou, com aquilo, com as soluções que a gente conseguiu arranjar dentro do contexto em que a gente tem, né, em cada rede. Numa das conversas que nós tivemos, fazendo a mediação, né, para preparar essa semana com as meninas, elas estavam falando a respeito da questão de entrar nas casas, porque, a princípio, elas estavam com vergonha das pessoas, de aparecer nas imagens, mas tem um efeito que tem o outro lado, né, e aí elas estavam colocando isso, que a questão do educar, né, passou para os pais, então aproximou muito, e até dar conselhos para os pais é uma outra relação. E isso apareceu bastante nas falas das meninas, né, Vera, quando estava conversando conosco. Sim, sim, realmente. A Leia, professora, quer fazer uma pergunta. Leia Vale, não é isso, Leia? Pode falar, Leia. Se você quiser falar, pode falar. Então, se a visão da pandemia também ou na evasão escolar no remoto. É isso, Leia? Isso, perfeito. A gente que sabe que antes do ensino remoto, nós já tínhamos um número muito grande de evasão escolar. Eu venho da área fundamental e agora eu estou com a pré-escola e eu acabo vendo essa evasão também na aula remota. Então, na sua visão, você acha que realmente a pandemia acabou trazendo também um número maior de evasão escolar? Já tem alguns estudos, Léa, mostrando que esse é um grande perigo que a gente corre, principalmente para a etapa do ensino médio, tá? E essa é uma preocupação enorme de quem trabalha com ensino médio, porque alunos que não conseguem acompanhar as aulas, né, no remoto, não conseguem, acabam se estimulando e essa saída daí é uma saída, de fato, abandono da escola. Acabei a minha trajetória escolar. Então, é uma preocupação bastante grande, né, de você ter uma evasão tão grande de jovens que não vão terminar, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, né, essa é uma preocupação muito grande no ensino médio. Quando a gente fala de educação infantil, a minha preocupação maior é com a creche, tá? Porque a gente teve, nos últimos anos, a gente quase alcançou a universalização da pré-escola. Tá? Então, a gente tem quase todas as crianças de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola no Brasil. Tá? A gente chegou a 94%. E é uma etapa obrigatória. A creche, a gente estava crescendo devagarinho, tá? Mas era constante, um crescimento constante. Mas com essa dificuldade de vínculo, né, principalmente para criança dessa idade, a preocupação é de desestímulo e saída, já que não é uma etapa obrigatória. Tá? Então, eu estaria mais preocupada com evasão nesses dois extremos. Agora, o que pode acontecer também é essa perda de vínculo, né? Então, eu não consigo comunicar com a escola não consegue chegar até a mim, eu acabo perdendo o vínculo, né? A criança acaba perdendo o vínculo com a escola e com a professora.
Então, realmente é uma preocupação. E quando a gente pergunta para os pais, né, principalmente das escolas privadas que tiveram algum tipo de interação entre crianças e os professores, eles falam, olha, o principal benefício desse tipo de atividade foi essa manutenção de vínculo, essa proximidade, essa sensação de que eu pertenço à escola, né, que eu pertenço a essa comunidade escolar. Né, então, como isso é importante, como isso é delicado, né, para a gente manter essas relações. Aqui no chat tem a Eli França, ela coloca assim, a desigualdade não foi só dos alunos, mas dos professores também. Ah, não, o que eu gostaria de assistir já respondemos, passando. A Paloma diz, como atingir aqueles que se enquadram no quadro de desigualdade com relação ao acesso à educação modo virtual? Esse é a grande da questão, né? A gente tem que pensar nas estratégias de acordo com as realidades em que a gente vive, né? Então, eu estava falando para vocês, eu acho que hoje no Brasil é um absurdo a gente não ter uma política ampla para acesso à internet, né? Isso tinha que ser urgência para ontem, né? Para conseguir, então, mesmo que eu tenha só um celular em casa para acessar essa internet, eu preciso esse amplo acesso à internet. Agora, mesmo que eu tenha acesso à internet, né, isso não necessariamente me ajuda a ter, de fato, acesso ao ensino remoto como a gente gostaria. Então, a questão aqui, qual a estratégia que eu consigo pensar para atender as famílias? E para algumas redes, era distribuir, de fato, um kit com as atividades, com material, diretamente para as crianças, e recomendações para as famílias, né, sabendo que em algumas áreas não era nem só o acesso ao computador e à internet, é porque o sinal não chegava. Né, então, esse município que a gente estava estudando especificamente, tem vastas áreas na zona rural, e não tem rede, tá? Eu não tenho como ter acesso à internet, né, não pega. Essa grande preocupação. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, os professores e diretores falaram para a gente, olha, vocês vão ter a dificuldade de acessar as famílias aqui, né, porque não pega, não tem nem sinal de telefone. Tá? Então, como é que eu monto uma estratégia para lidar com essa situação, com esse contexto? Tá? Então, eu já vi redes em que os professores começaram a fazer programas de rádio para chegar até as famílias e até as crianças. Tá? Para conseguir trazer alguma coisa, né, de atividade pedagógica para as famílias. Agora, o que a gente viu nessa rede, olha, na ausência de internet, essas atividades que permitem, ainda assim, alguma experiência concreta para as crianças, foi distribuindo kits diretamente para as famílias. Tá. Outra coisa que é interessante, né, a gente pensa, né, um online na plataforma virtual de aprendizagem, mas várias escolas relataram para a gente que a maneira que eles mais conseguiram contactar as famílias foi via WhatsApp. Tá? Com pequenas falas, com pequenos vídeos, com pequenas instruções via WhatsApp. O que aconteceu aqui, o que está acontecendo aqui na nossa rede, nós conseguimos alcançar um número maior via WhatsApp. Eles se sentiram até mais à vontade com isso. Pelo menos é o relato de alguns profissionais que eu tenho escutado, que melhorou bastante quando criaram os grupos das turmas. Isso aproximou um pouco mais. Né? Então, foi uma das estratégias que o pessoal mudou, saiu do Facebook, foi para o WhatsApp e isso melhorou. Mas ainda temos um grande número fora, que não tem acesso a isso. Né? A Raquel está falando aqui, né, que os responsáveis puderam perceber que o ambiente escolar não é o único espaço de ensino-aprendizagem. Concordo com você, Raquel, mas eu acho que a escola pode ter um protagonismo bastante grande de ajudar esses pais, né, de aproximar os pais daquilo que a escola faz. Muitos dos pais, eles não tiveram, por exemplo, experiência na educação infantil. Eles não entendem o que é o processo, o que são as atividades, as interações da educação infantil. Então, cabe à escola
também um pouco mostrar para os pais o que é essa realidade, o que são as práticas pedagógicas da educação infantil e como elas são importantes para o desenvolvimento global dessa criança. Então, eu acho que sim, olha, a casa também é um importante espaço de aprendizagem, mas isso não quer dizer que a escola não tenha um papel também para ajudar os pais, né, no enriquecimento desse local de aprendizagem em casa. É interessante, Mariane, que você traz esses dados, e esses dados nos fazem refletir, porque tem questões que são bacanas, por exemplo, a questão de ler em casa. Então, como nós, quando sairmos dessa pandemia, como nós podemos aproveitar esse gancho e continuar com esse engajamento dos pais. Não é pensar, não é uma questão de enxugar gelo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar falando de no nosso questionário, a gente deixava sempre no final um espaço, olha, se você quiser fazer um comentário, né, para os pais, para os professores, e alguns dos questionários que a gente recebeu, eles iam nessa direção, olha, precisou vir uma pandemia para a gente realmente aproximar, ter uma relação mais próxima das famílias, né? O que esse professor estava expressando? A gente sabia que relação com a família era importante, mas não era tão próxima, né? E só se tornou próxima no momento de pandemia. Então, acho que uma questão para reflexão para a gente é como a gente mantém esse vínculo que foi construído durante a pandemia, né? Então, a gente teve que chamar as famílias, tá? Não teve jeito, teve que tentar de todas as maneiras promover a participação das famílias. Agora, como é que a gente mantém esse vínculo? Como é que a gente mantém essa proximidade? Porque ela não é importante só nesse momento de fechamento das escolas para atividade presencial. E eu gosto de reforçar essa ideia, fechamento da escola para atividade presencial. Todas as escolas trabalharam muito durante esse período de pandemia, fizeram o melhor, se esforçaram, os professores se esforçaram muito para chegar até as famílias. Então, quando voltar, quando a gente tiver esse retorno presencial completo, como é que a gente mantém, né? A família vai continuar sendo um importante espaço de oportunidade de aprendizado para as crianças, mas como é que a gente conjuga aquilo que está acontecendo com a escola, com aquilo que está acontecendo dentro das casas? Como é que essa relação ela se mantém próxima? Então, eu acho que aquilo que a gente conquistou, a gente tem que pensar em estratégias para manter, né, essas conquistas. Pensando nisso, eu lembrei agora de manhã, na palestra do Daniel, tem uma professora que falou a respeito disso. Falou da questão de dar as instruções no portão e dar as instruções pelo WhatsApp. O quanto aproximou a questão da pandemia. Fone, não estava te ouvindo, Marlis. Desculpa. Não. Então, na palestra pela manhã, teve uma professora, acho que foi a Vânia, que comentou a respeito disso, que dar as instruções no portão para os pais não era a mesma coisa que dar as instruções pelo WhatsApp. E aí, a diferença, como essa relação mudou dentro desse contexto de pandemia. Aqui... A Elia, tá escutando, Mariane? Agora eu estou. Tá. A Elia, França, coloca aqui que os responsáveis só querem realizar as atividades que são escritas, que ela encontra muitas dificuldades na realização de brincadeiras que ajudam tanto as crianças em suas descobertas. Pode perpassar pela questão que você falou, né? Os pais não fizeram educação infantil. Não sei. Eu vou dar um relato que aconteceu na rede pública que a gente está estudando. Então, os professores tiveram ampla formação para pensar em atividades remotas, voltadas para a educação infantil, estavam elaborando, mandando mensagens para os pais, entregando materiais para fazer atividades lúdicas e etc. E vários pais falando, não, eu quero a folhinha de atividade. E era uma decepção para as escolas. Nossa, a gente estava se esforçando tanto para fazer uma atividade tão
Então, o que essa rede está pensando neste momento? Né? Pensando em atividades de formação para os pais, para elas compreenderem o que é a realidade da educação infantil. Quais são as práticas pedagógicas que são adotadas na educação infantil. A ideia é que a criança aprende brincando, né? São essas interações, e a partir das interações, e a riqueza dessas interações e das brincadeiras, que a criança se desenvolve. Tá? Então, é um longo convencimento e um aprendizado mesmo para os pais, para entender o que é educação infantil. Uma outra questão, né, que Daniel, não vi a sua apresentação, mas a ideia do que a atividade física também ela está associada ao desenvolvimento cognitivo. Então, essas atividades físicas de desenvolvimento motor também estão ajudando o desenvolvimento das crianças, e elas podem ser conjugadas com outras atividades de desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, tudo está muito junto na educação infantil. Então, para os pais, a gente precisa, assim, tentar mostrar o que é educação infantil. Eu volto a dizer, né, muitos desses pais, eles não tiveram experiência em educação infantil. O acesso à educação infantil, até pouco tempo, ele era bastante restrito. Na creche, muito restrito, muito restrito. Nos últimos 20 anos, a gente teve uma expansão muito grande. Acho que travou, né, Marlis? Achei que fosse eu que estivesse travando, eu estava até assim. Não, foi a Mariane. Agora voltou. Era um pouco. Travou, Mariane. Não, travou não, eu caí completamente e voltei. Já estava mudando aqui de rede para restabelecer a conexão. Viu, gente, até nessa situação aqui, a gente tem dificuldade de manter, às vezes, o contato remoto. Mas, eu pedi que tinha mais alguma questão. Marlis, tem uma aqui da Luciana Tofano, eu vou ler. Pode ser? Tá. Pode. Então, a Luciana fala o seguinte, professora: o uso do WhatsApp realmente facilitou a comunicação entre o professor e o aluno neste período. Entretanto, peraí, correu um pouquinho aqui, peraí, perdi. Nesse período, entretanto, por mais que o professor determine os horários das aulas, muitos responsáveis acham que devem ser respondidos 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Se o professor não responde no grupo da turma, ele insiste no privado. Acho que o professor ficou muito exposto com o uso do WhatsApp, pois nem todos têm o consenso de seguir as regras. Eu vou falar para vocês que, assim, eu estou sentindo a mesma coisa, porque eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus alunos agora, né? Travou de novo aqui, gente. Eu vou tentar mudar de rede. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a gente tem uma sensação de que a gente virou médico, né? Porque médico é que é incomodado a qualquer hora do dia, e eu acho que, assim, o que a gente precisa é criar regras mesmo claras. Então, às vezes até, olha, horário de interação. Olha, por favor, tragam perguntas nesse horário. Tá? Então, para mim, também, eu sinto essa dificuldade, às vezes, com meus alunos, falando, olha, depois de tal horário, eu não vou responder. Tá? Façam perguntas, principalmente nesse horário aqui, que eu vou estar online. Tá? Agora, o que eu percebi também é que se tornou um instrumento colaborativo. Então, mesmo que eu não responda, outros alunos estão ajudando, respondendo. Tá? Mas eu acho que tem que manter regra, sim, tipo, olha, é nesse horário aqui que a gente está respondendo. Se eu não responder a partir desse horário, eu só vou responder. Se você não fez uma pergunta até esse horário, eu só vou responder no dia seguinte. E reforçar essas regras. Mas eu sei que o WhatsApp, as pessoas têm aquela noção de que, olha, você tem que responder na hora. E às vezes eu estou recebendo mensagem domingo à noite de aluno, eu falei, não vou responder, é uma questão até didática.
vou responder na segunda de manhã. É só para ilustrar essa questão, professora. O que aconteceu? Eu peguei uma turma agora no dia 10 de maio. E aí, eu sou criteriosa. Eu passei a turminha de 4 anos. Então, eu passei todas as regras do grupo. Inclusive, eu fiz um vídeo me apresentando, falando que eu ia ocupar o lugar da colega e tal. Aí, um belo dia, eu abro o grupo criteriosamente, 9 horas da manhã. Coloco a videoaula, ali eu fico, a criança entra, eu falo, eu elogio e vamos. Quando dá 11 horas, criteriosamente, porque eu fico na frente do meu celular sentada naquele momento. 11 horas eu, pimba, fecho. Aí a mãe vem no meu privado. Fulaninho presente. Entrei e falei, mãe, solicito que amanhã, quando eu abrir o grupo, a senhora vá lá e me botou uma foto. Ela se alterou, queria. Aí eu falei, a senhora não vai desligar nessas condições. Eu estou conversando com a senhora direito e eu estou lhe passando os informes. Eu tenho 52 alunos, porque eu tenho uma turma de manhã, que é essa, e tenho uma turminha da tarde. O que vai acontecer? Eu quero que a senhora me entenda. Se a senhora deixar a atividade do seu filho vou me perder. Eu chamo aquele grupo, 4 anos, de sala de aula. Então, é lá que a senhora vai enviar. Está mais tranquila para poder desligar? Tá bom. No dia seguinte, ela não apareceu. Eu falei, perdi um aluno. Aí, desde que ela ficou magoada, mas compreendeu. Porque, por exemplo, não tem como. Eu não me incomodo nem de atender no privado para alguns assuntos. Mas vim botar o trabalho da criança. Aí ela ainda falou assim para mim, eu saí para procurar emprego. Quando eu cheguei 11 horas, a senhora já tinha fechado o grupo. Sim, eu falei para ela, sim, lá é igual a escola. Tem o horário de entrar e o horário de sair. Eu fechei porque encerrou. Tá bom? Aí ela, tá bom. Aí desligou, entendeu? Assim, quando ela me ouviu, ela foi e desligou. Mas é só para ilustrar que acontece muito isso mesmo. Não, e é mais difícil ainda a gente reforçar as regras estando no remoto. Correto. Com certeza, assim, para muitas crianças... Elas atrasam até para buscar o filho na escola, o horário é 5, elas querem chegar às 5h30, ainda acham que nós temos que compreender, entendeu? Ah, não, é porque eu fui a Caxias e o ônibus não passou, ora. Entendeu? Então, elas estão querendo, às vezes, reproduzir isso também no remoto, mas a gente tem que estar, realmente, como a senhora falou, colocando regras. Né? Não vamos brigar, não vamos gritar, mas vamos mostrar que tem regras. O que eu estou comentando aqui é que é mais fácil a gente reforçar essas regras quando a gente está no presencial, quando a gente tem esse contato face a face, mas veja bem, para a educação infantil, muitas crianças estão começando a sua trajetória escolar no remoto. Isso é muito difícil, né? Você reforçar regras, você falar, olha, é assim que funciona as relações dentro da escola, mostrar como é que... e reforçar isso pelo remoto é muito difícil. É um desafio a mais. Realmente, eu tenho uma colega que dá aula para a turma de 2 aninhos, e aí o horário é de 9 às 11. As crianças entram, aí lá eu deixo o grupo aberto um pouco mais, e aí, porque eles acordam tarde. E aí, eu particularmente não concordo. Eu acho que deveria estar tendo regras aí, porque, não, eu fecho 11h30, eu fecho meio-dia, eu deixo um pouquinho mais, entendeu? Por causa dessa questão, que, por exemplo, a mãe tinha que estar fazendo regras com o filho. 9 horas ele vai ter que estar acordado para poder estar assistindo a aula, né? Mas... Nisso que eu estava falando da rotina, né? É importante também, né? A gente conversar com as famílias sobre essas rotinas. E, por exemplo, a gente tinha, na nossa primeira pesquisa na pré-escola, a gente fez algumas perguntinhas para a família sobre absenteísmo das crianças. Tá? Então, muito no que a Patrícia está falando aqui, para muitas famílias, a creche é como um depósito. Para algumas famílias, a pré-escola também não é importante. Tá? E daí o que a gente via é que, assim, não, tem dias que eu levo a criança, tem dias que eu não levo a criança. Porque tem dias que vai ficar com o pai, daí ela vai para a casa da avó, daí não vai...
e as próprias famílias não percebem como isso pode impactar o desenvolvimento das crianças. Na nossa pesquisa, a gente viu que o número de faltas estava associado ao desenvolvimento das crianças. Tá? Então, por isso que a gente também acha, olha, imagine, agora com a pandemia, né, você não está, você ter uma interação também restrita com o professor e com as escolas, como isso pode prejudicar. Mas isso tinha muito nessa mentalidade de, não, a escola ali é só brincadeira. Então, é um pouco de a gente mostrar para os pais que, olha, a brincadeira é um meio. Né? Alcançar esse desenvolvimento da criança. Professora Luciana Rocha, acho que ela quer falar. Luciana? Boa tarde. O tempo todo, não estou, não? Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Tem meninos também. É só para fazer, assim, uma colocação, um outro olhar. Eu entendo o olhar da professora quando ela fechou o grupo, quando ela fala dos horários. Só que na nossa escola, na escola em fio, nós acordamos com as professoras, porque a nossa clientela, eu não sei, eu acho que é da grande maioria de São João, porém, assim, a nossa clientela é muito sensível a essa questão de ter muitos filhos, né? Então, é um celular para 5 crianças, às vezes até mais, tá, gente? E as mães, elas não conseguem colocar todas para fazerem no mesmo horário. Então, o acordo que nós fizemos com todas as professoras, e aí nós colocamos os bilhetinhos, até porque são atividades síncronas e assíncronas, nós entramos todo dia no mesmo horário, mantemos a rotina das aulas. E quando dá o horário delas encerrarem, tanto de manhã como à tarde, elas se despedem da turma, fala que a professora por hoje, ela encerrou, porque a gente deixa o grupo aberto, porque muitas mães, quando chegam do trabalho, que vão colocar as atividades, porque estavam trabalhando, ou porque o filho mais velho do 4º, 5º ano, né, que para elas, na mentalidade delas, precisam mais do celular, ainda estavam fazendo as atividades, e aí a gente faz essa conversa com os pais e até com as professoras. Os alunos, eles podem postar fora do horário, porém vocês não respondam, vocês não façam, não se sintam obrigadas a isso. Conversem com as mães, e aí a gente conversa, a gente orienta também enquanto orientadores, que é para eles estarem postando. No dia seguinte, antes de começar as aulas, as professoras, elas parabenizam todas as crianças que colocaram, fala que está as correções no privado, quando é o caso das turmas maiores e tal, e aí elas, depois que começam as aulas, já por essa dificuldade. Então, o que eu falo sempre para as minhas professoras, não se sintam obrigadas a responder a cada mensagem, porque assim, eu vejo, eu estou em todos os grupos, são 11 grupos na minha escola, então eu vejo que 11 horas da noite, meia-noite, os pais estão colocando e pedindo desculpa, a maioria lá até pede desculpa, cheguei do trabalho e ele terminou agora, isso é 11 horas da noite. Se nós fecharmos o grupo, elas não vão ter oportunidade de estar postando. Então, assim, essa é a realidade da minha escola, tá, meninas? Obrigada pela atenção. Mas o fato de eu fechar o grupo, eu me despeço antes, eu coloco que as atividades terminaram, é tudo muito organizado. E assim, eu fecho até por uma questão, porque tem pais, eu tive uma mãe que ela saiu no 4º dia da aula, sabe qual foi a explicação dela? Nossa, esse grupo não para, é pim, 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 2 horas de pim, pim, pim. Eu falei, a senhora bota o grupo silencioso para evitar problema. Não, ela saiu. Então, assim, eu fecho o grupo, mas elas estão informadas que no dia seguinte pode estar enviando todas as atividades. Nós temos a terça e a quinta. Eu tenho um combinado quando elas trabalham, que elas podem estar colocando o nome da criança presente, e depois elas enviarem as atividades. Então, assim, essa questão ela é bem trabalhada, ela não foi uma imposição, foram regras para que elas entendessem. E assim, eu fecho o grupo com essa intenção, até também para que elas se habituem que tem um horário. Eu sei de todas as dificuldades dos pais, assim. De uma maneira geral, eu tenho uma visão, se você ver um caderno que eu tenho, é assim, fulano, a mãe trabalha, só vai entregar na terça. Tem mãe que chega na terça-feira, ela faz as atividades da semana que passou
e ela entrega todas as atividades naquela terça-feira. Tem umas até que faz bonitinho, ela bota assim, atividade do dia 24, atividade do dia 26, porque foi um combinado. Eu falo o tempo todo com elas. Eu sei da dificuldade de vocês, eu também sou dona de casa, eu também trabalho fora, também tive filho. Esse caso que você falou de um telefone para um só, a mãe não sabia como administrar, eu ajudei a ela, eu falei assim, vamos fazer uma coisa? Do mais velho para o mais novo. Como assim, tia? Eu falei, você falou que tem uma no 5º ano, então você vai fazer atividade do 5º ano. Você falou que tem um no 3º ano, faz a do 3º ano. O meu é 4 anos. O momento que você tiver um tempo, você vai fazer. Eu só não quero que você deixe que ele veja. Ah, então assim tá melhor, tia. Eu pensei que tinha que ver na hora, fazer na hora. Eu falei, não. Você vai ter a facilidade porque é uma videoaula. Então, a qualquer momento, você pode ver, sentar num lugar sossegado com a criança, para que ela possa assistir e fazer. E aí você bate uma foto ou então filma. Tia, meu telefone não tá bom para bater foto. Tudo bem, quando você der para fazer, sempre assim, é um acordo. Eu também não sou assim, uma carrasca, não. Se vocês verem, tudo muito bem trabalhado, muito bem conversado. Até porque, para eu não perder os meus alunos, que eles acabam saindo e vão embora mesmo, assim. Não assistem, não vão assistir mesmo, assim. Porque vai depender do responsável. A criança, nesse momento, eles não têm acesso. Se eu não cativar, que é a palavra da minha diretora, ela fala, vocês têm que cativar os responsáveis para que eles possam estar trazendo nossos alunos. E, assim, de uma maneira geral, tem sido... Claro, né? Tem gente que não tem mesmo acesso à internet. E aí? Vânia, Sim. eu vou fazer uma menção aqui, vou até falar com Mariane, porque, assim, quando nós estávamos conversando lá na secretaria, né, Vera, com as meninas, a Vânia já falou que monitora os pais, né? Ela monitora os pais, ou seja, ela já faz o mapeamento dos pais que trabalham e que não trabalham. Isso é importante para acompanhamento nesse momento. Ela ensina o pai como o responsável, então, práticas que vocês já fazem, vocês já arranjam estratégias. Vocês não estão partindo, vocês às vezes agem intuitivamente, mas vocês fazem práticas que a própria professora colocou, né, de estratégias para alcançar esse responsável e alcançar uma aprendizagem nesse momento de pandemia. Mariane, eu vou te perguntar, porque eu tinha combinado 30, 40 minutos. Essa parte eu corto, mas eu já estou preocupada com o horário, que são 4h30. Não, eu ia dar uma sugestão só, né, porque, assim, o relato que vocês trazem é riquíssimo, tá? Eu acho que assim, o que a gente não pode perder é essa experiência que vocês estão tendo e as estratégias que vocês estão elaborando, tá? Então, assim, eu não sei se a rede já tem uma forma de juntar todas essas experiências, né? De tentar não perder aquilo que funcionou e quando que essa comunicação com os pais fluiu bem, né? Quais foram as estratégias que permitiram, né, essa boa comunicação. Eu estou aqui ouvindo vocês, estou aprendendo muita coisa. Agora a gente vai ver quais são as estratégias das escolas privadas, das escolas públicas, da rede que a gente está estudando. Toda vez que a gente conversa com uma rede, a gente aprende, olha quanta coisa interessante que aconteceu e que a gente aprendeu durante esse período de pandemia, né? Então, eu acho muito importante a gente não perder, né, essa memória e esses relatos tão ricos. Mas em questão do seu horário, que eu estou preocupada. Não esteja preocupada, ainda tem... Então, estou tranquila, gente. Marlis, tem mais outra pergunta, da Paloma. Paloma, fala o seguinte, passou um avião agora, desculpa. Vamos lá. Paloma Santos, como planejar ou qual seria a estratégia para as famílias que não conseguem acompanhar as devolutivas das atividades, ainda mais na realidade da creche? A questão é que, assim, a gente tem famílias, alguns de vocês já trouxeram aqui na fala ou no chat, né, como é que a gente trabalha com aquela família que trabalha fora, que é pai, mãe, ou
que tem vários filhos, né? Olha como é complicado, eu tenho que dar atenção. Claro que para a criança, quanto menor, mais atenção eu preciso, mas a criança do 5º ano, do 3º ano, também não tem toda essa autonomia, né? Precisa ali de um acompanhamento, de um apoio dos pais. Então, neste caso, eu acho que isso não é só uma questão da pandemia, né, uma questão também para fora da pandemia, é pensar estratégias específicas, né, para essas famílias, de como alcançar essas famílias, de como, o que a Vânia estava trazendo, né, eu tenho um mapeamento, né, dos pais, eu tenho, como escola, não um professor sozinho, né, mas como escola, como é que a gente elabora, né, essa estratégia para alcançar essas famílias que estão mais em dificuldade. Então, quando eu estava falando para vocês lá, olha, a gente viu que fatores escolares, quando a gente tinha escolas abertas, né, para atividade presencial, a gente fez as pesquisas, né, esse levantamento, olha, que atividades, que situações e que políticas permitem diminuir as desigualdades. Aí o que a gente viu é aquelas que permitem mais oportunidades de aprendizagem justamente para quem é mais vulnerável. Então, a gente viu, olha, tamanho de turma é um desses fatores. Né? Então, agora a gente tem que pensar, e agora quais são os fatores, né, quais são as estratégias que me ajudam a alcançar essas famílias vulneráveis, para que elas não percam o vínculo, para que elas não, novamente, como a Vânia falou, né, não desistam, né, que não saiam dessa sala virtual ou dessas atividades. Então, a minha sugestão aqui é um planejamento como escola, né? Quais são as estratégias para manter o vínculo dessas famílias e para que elas consigam ter acesso às atividades que são oferecidas. E na nossa conversa inicial, né, Vera e Marlis, a gente estava falando, olha, como é importante a gente também aprender com o que a gente está fazendo na rede. Então, eu acho que vocês vão ter mais respostas do que eu. Tá? O que eu vou conseguir fazer é coletar as experiências que estão acontecendo. Né? Tentar sistematizar e devolver, né, para as várias redes as próprias experiências que aconteceram dentro das escolas ou dentro das redes. Sim, sim. Mais alguém, gente, para fazer perguntas? Mais algumas perguntas? Alguém? Acho que não, mas aqui no chat não tem mais nada. Acho que a Áurea está aí online. A Áurea. Ela estava, não sei se... Tá. Então, acho que agora é a palavra de Áurea. Boa tarde a todas. Seja bem-vinda, Mariana, à rede de São João de Meriti. Eu sou Áurea Lobo. Nós estivemos conversando, planejando esse momento. Meu áudio está bacana? Tá ótimo. Assim. E a gente ficou muito feliz com a sua presença, Mariana. Eu te ouvi a primeira vez naquela formação de Sobral, né? E foi muito interessante, porque você reafirmava as boas práticas, os fazeres e saberes, né? Que os professores construíram nesse momento tão desafiante. Se meu áudio falhar, vocês falam que eu fecho a imagem, porque eu estou aqui ainda na Janssen, tá, gente? Mas eu não poderia deixar de te agradecer, Mariana, em nome da nossa Secretaria de Educação. Né? A gente esperava muito essa sua conversa com a nossa rede, que tem feito, sim, práticas maravilhosas, como você bem falou, né? A gente teve que se reinventar, refazer percursos, construir novos percursos, mas a gente tem visto tanta coisa também bacana. Eu falo muito com Verinha, a gente aprendeu muita coisa e a gente está ensinando também as famílias. Eu acho que a gente se aproximou muito, né? E a gente não pode perder isso, como você bem falou, né? Esse contato próximo com as famílias. E foi uma oportunidade das famílias entenderem qual o real trabalho e a importância da educação infantil. Outro dia eu fui para uma creche, né? E numa reunião eu perguntei para os professores como é que estavam os grupos. Eu saí de lá emocionadíssima, queria registrar aqui. As turmas estavam com 100% de participação. Sabe aquela sede de educação? O grupo daquela comunidade esperava os horários,
perguntavam para os professores como é que ela fazia para postar atividade, mas ela não estava com o celular, o que a Vânia falou, o que a Luciana bem falou. Então, assim, são práticas, né, que foram exitosas e a sua fala vem fortalecer e ampliar o nosso conhecimento, né, da rede. Eu montei uma estratégia que eu gostaria de dividir com vocês. Nós temos o portal educacional de São João de Meriti. Lá eu criei uma parte, né, uma janelinha, chamada para os educadores. E lá tem o que está rolando na rede, exatamente para a gente divulgar as boas práticas, os nossos saberes e fazeres, porque a gente tem visto tanta coisa bacana que pode inspirar aquele colega que, de repente, está com uma dificuldade, está com um desafio maior. Então, a gente vai colocar isso no portal. E falei com o Marlos também da gente criar estratégias de registros, porque o que tem acontecido agora, tem coisas tão importantes que a gente não quer perder depois, né? Se voltarmos todo para o presencial, tem estratégias, tem ações tão pontuais que a gente aprendeu nesse momento do remoto que a gente não quer perder. Então, a minha fala aqui é de agradecimento, Mariane, Marlos, Verinha também. A gente está muito feliz com a sua presença, com a sua fala. Foi muito importante para a nossa rede receber o seu olhar, né? E fortalecer, né, grandes ações, grandes práticas, grandes projetos que têm acontecido nas escolas de São João de Meriti. A gente tem os desafios? Sim, né? Vivemos muitos desafios. Olha o carro do sol. Mas mesmo assim, eu acho que o mais importante a gente construiu. Nós não perdemos os vínculos com as famílias acreditam no nosso trabalho. Mesmo com toda essa dificuldade, quando eu ouço a Vânia contando que a mãe que trabalha, posta, né, combinou com ela, com a Luciana, fez os combinados, isso é um respeito também muito grande pelo nosso trabalho. Acho que a gente também tem que olhar isso, né? As vulnerabilidades sociais são grandes. E eu ainda digo que tem a vulnerabilidade da vulnerabilidade, né? Que o nosso maior desafio é criar estratégias para alcançar esses. Mas a gente também não pode perder de vista as grandes conquistas que têm acontecido nessa caminhada e nessa relação que se aproximou muito, família e escola, o quanto que a gente tem aprendido. Então, fica aqui meu abraço, Mariane, estou muito feliz de tê-la aqui conosco nessa tarde. Agora eu posso dizer que a felicidade é recíproca. Tá? Isso é importante, esses momentos para a gente na pesquisa, eles são muito importantes, são muito ricos. É poder dividir com vocês e aprender com vocês também. Então, eu sempre digo, essa primeira vez que a gente começa a divulgar a pesquisa enquanto ela está em andamento. E toda vez que a gente apresenta também, isso ajuda a gente a redirecionar a nossa pesquisa, né? Enriquece a pesquisa e o tipo de dado que a gente coleta. Né? O que ajuda a gente a escolher aquilo que é mais relevante, que é mais importante e que tipo de conhecimento que a gente pode trazer e ajudar, né? E pensar junto com as escolas e com as redes.